Axé, irmãos! Eu sou a sacerdotisa Yasmine Moura e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de Orixá Exu e de seus falangeiros Exus. Não sai daí, vem comigo! Exu é o diabo? Se alguém te falou que Exu é o diabo, certamente essa pessoa não sabe o que é o significado de Exu. Exu é o mistério, é o vazio do universo. Exu é o vazio indecifrável. Exu é aquele que recebe primeiro. Se ele não come, ninguém come. Se ele não bebe, ninguém bebe, porque ele não entrega a oferenda. Portanto, sempre que você for oferendar algo a qualquer entidade ou a qualquer orixá, você deve primeiramente oferendar ao Exu. E por quê? Porque ele é o portador da chave, é ele quem abre os caminhos, é ele quem entrega as oferendas. Se a sua oferenda não está dando certo, provavelmente você deve ter esquecido o Exu, não é? Exu gosta de mel, Exu gosta de fumo, Exu gosta de cachaça. Por que será que Exu gosta de tudo isso? Será que ele é comilão? Dizem alguns que sim, outros dizem que não. Como assim não? Quando um falangeiro de Exu chega em terra, sabe como ele trabalha? Com o cigarro. Será que ele fuma simplesmente porque gosta do fumo? Pensem comigo, o fumo, quando está plantado, recebe a energia do sol, o fogo, recebe a energia da chuva, a água, recebe a energia da terra, plantado, e recebe a energia dos ventos, o ar. Olhem que elemento poderoso que Exu tem nas mãos. É por isso que ele usa o fumo. Ele não fuma por vício, ele fuma por necessidade. Ele fuma porque assim ele consegue equilibrar o médium e todos que ali estão presentes. Ele descarrega com a fumaça do seu cigarro, com a fumaça do seu charuto. Exu, quando está em terra, incorporado em um médium, não traga a fumaça do seu cigarro ou do seu charuto. Ele coloca para fora, porque aquela fumaça serve para descarregar o ambiente. Se as suas baforadas são rápidas, ele está descarregando. Se as suas baforadas são lentas e concentradas, ele está concentrando a energia, trazendo para perto aquilo que é necessário. Viu só como este é um material extremamente necessário no trabalho de Exu e não é um vício, não é uma futilidade? Para você que achava isso, tenho certeza que se surpreendeu. Assim como o cigarro, a cachaça e todas as outras bebidas também têm um grande poder de equilibrar, um poder de limpar. Então, aquela bebida não é um vício também, ela tem a sua função de purificação e de limpeza. Ah, mas sacerdotisa, eu cheguei em um terreiro e o Exu me ofereceu bebida, só que eu estava tomando remédio e agora o que eu faço? Eu não aceitei, será que Exu vai me espraguejar? É claro que não. Quando você não quiser beber aquilo que Exu te dá ou comer aquilo que Exu te dá, coloque a mão em cima. Ele vem e oferece. Você coloca a mão em cima do que ele está oferecendo e assim já recebe o axé dele. Ele vai certamente entender que você não bebeu porque não podia ou porque não gosta. E caso isso não aconteça, caso ele insista, certamente é a dualidade do médium que não está bem treinado. Como assim, sacerdotisa? Sim, os médiums é que são doutrinados. E não Exu. Que história é essa? Quem foi que inventou que Exu tem que ser doutrinado? Exu já está sabendo tudo o que tem que fazer quando vem pra Terra. Quem não está doutrinado são os médiums. Exatamente. No trabalho de incorporação, não existe apagar. No trabalho de incorporação, o que existe é um trabalho conjunto entre o médium e a entidade. Ou seja, um aprende com o outro. Que serventia teria uma pessoa que apaga e não sabe o que a sua entidade fez? Sei que muitos médiums dizem que apagam, e longe de mim criticá-los, se eles trabalham desta forma, é a doutrina deles. Mas para mim, sacerdotisa Yasmine, não existe apagar, porque a função do Exu é trabalhar juntamente com o médium, e não só de Exu, de todas as outras entidades que incorporam. A função é ensinar ao seu médium e não há melhor forma do que a observação. Vou explicar para vocês como funciona uma incorporação. A entidade chega e acopla no nosso chakra humeral, que fica mais ou menos nesta região aqui. E aí é onde acontece aquele movimento do tremelique. Mais ou menos assim.
Alguns outros pegam em outros chakras e é onde os médiums acabam, cada um com a sua característica, movimentando outras partes do corpo. Mas o chakra humeral é um dos principais. Quando você vê um médium que balança muito, que faz movimentos bruscos, de duas uma. Ou ele ainda não está muito acostumado com aquela energia, ou a energia está forte demais naquele dia. Quando acontece uma incorporação, ocorre o que nós chamamos de incorporação semiconsciente. O que isso significa? Nós enxergamos o que está acontecendo, nós ouvimos o que está acontecendo, mas nós não temos controle do que estamos fazendo, porque quem está nos comandando, ou seja, nos guiando, são as entidades que estão incorporadas naquele momento. Se existe incorporação inconsciente, na minha opinião, não. Mas respeito quem diz que apaga, quem diz que fica inconsciente, cada um tem a sua verdade e eu respeito a todos os irmãos. Mas, na minha opinião, não há nada mais lindo do que nós aprendermos com as nossas entidades, vendo aquilo que elas estão fazendo, ouvindo os conselhos que elas estão dando. E aí eu digo uma coisa, tem muito médium por aí que diz que apaga, mas depois sai a contar tudinho o que o consulente disse para ele na consulta, na verdade, para o seu Exu ou para a sua entidade. Será que essa pessoa apaga mesmo? Eu trabalho com a verdade. E eu sou ética. Eu jamais, em hipótese alguma, contei o que eu ouvi em qualquer uma das minhas consultas, das consultas com as minhas entidades. Isto é a doutrina do médium. Como que aquele que diz que apaga sai espalhando por aí o que o consulente falou para ele? Não estou generalizando. Tem médiums que se dizem inconscientes que são muito sérios. Isto é muito louvável. Mas seja você semiconsciente ou inconsciente, você há de convir que o médium precisa ser doutrinado sim, aprender o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que pode ser dito, o que não pode ser dito. E uma das regras, número 1, gente, não fale para os outros, não saia espalhando para os outros o que a sua entidade fez em uma consulta com o seu consulente. Isso é falta de ética, isso é muito feio, viu? Sabe aquele mistério que todo mundo quer saber? Do princípio do mundo, quando tudo foi criado. Ok, o Criador criou o mundo, mas quem criou o Criador? Exu sabe. Talvez ele seja um dos únicos que sabe. Orixá Exu sabe. E quem é Orixá Exu, afinal? Orixá Exu é o orixá de esquerda. Como você pode acompanhar na nossa série Os 7 Tronos Sagrados da Umbanda Sagrada, eu falei para vocês a respeito de todos os casais de orixás de direita, ou seja, que trabalham na linha da direita. Mas nós também temos aqueles orixás que trabalham na linha da esquerda, comandando os seus falangeiros. Um deles é o Orixá Exu, e ele trabalha juntamente com a Orixá Pombagira. Orixá Exu não se manifesta em terra. Orixá Pombagira não se manifesta em terra. Quem se manifesta são os seus falangeiros. Isso mesmo. Todos os Exus são regidos por Orixá Exu. São governados por Orixá Exu, trabalham para ele, obedecem a ele. E além dele também, trabalham para outros orixás da direita em um perfeito equilíbrio. Vamos a um exemplo. Exu Belzebu. Exu Belzebu responde ao Orixá Exu e também ao Pai Oxalá, porque ele é um maioral. E isso também ocorre com as pombagiras, viu? Elas respondem para o Orixá Pombagira e para outros orixás da direita também. Então, como eu ia dizendo, aquele mistério que ninguém sabe, Exu sabe, Exu conhece, Exu estava lá, ele foi o primeiro, ele é o dono dos mistérios, ele é o vazio do universo, e ele também é o vazio interior. Isso mesmo. Sabe quando aquele médium está com dificuldades de incorporar? Geralmente o sacerdote ou a sacerdotisa vem e coloca o chapéu assim, ó, no rosto da pessoa. Por quê? Isso acontece porque o chapéu carrega todos os mistérios de Exu. Ele carrega o vazio. Quando aquele chapéu é colocado na face do médium que está para incorporar, ele tem acesso àquele abismo entre aspas, né? Ele tem acesso àquele vazio e ele mergulha em si mesmo, na sua profundidade, porque Exu é o mistério do universo, mas ele também é um mistério do nosso eu interior, da nossa autorreflexão. Sim, quando o Exu chega, ele coloca as sombras do médium para fora. Sabe aquilo que o médium costuma não fazer ao natural, mas que faz quando está com Exu? Muitas vezes é uma personalidade reprimida daquele médium e Exu vem e escancara aquela realidade, coloca para fora. Sabe aquelas verdades que são jogadas para baixo do tapete? Pois é, Exu vem e joga tudo para fora, despeja e mostra para o médium
os seus defeitos. Mostra os seus defeitos e também as suas qualidades, é claro. Tudo, absolutamente tudo na vida, precisa do vazio para existir. Precisa do vazio para ser construído, para ser colocado. Se você vai construir uma casa, você não precisa de um terreno vazio? Sim, você precisa de um terreno vazio. Se você vai colocar uma estrela no universo, você não precisa do vazio, do espaço, do universo para que aquela estrela esteja lá? Aí eu me refiro ao Criador mesmo, tá? Sim, o Criador precisa deste espaço, deste vazio para criar essa estrela. Quando nós queremos colocar um sentimento dentro de nós, seja ele bom ou ruim, nós precisamos esvaziar o copo, nós precisamos do vazio que tem dentro de nós para colocarmos mais sentimentos. Precisamos limpar aquilo que já não está bom para poder receber o novo. Exu é a figura mais próxima de nós, é a entidade mais próxima de nós, é o que mais se parece conosco. Ele sabe das nossas necessidades físicas, ele é muito físico. Exu é terra, e é por isso que quando ele chega em terra, muitas vezes ele gosta de ficar descalço, porque aquela energia se torna ainda mais forte, a incorporação se torna mais fácil para quem tem um pouco de dificuldade. Tem Exu que faz questão de trabalhar descalço, outros nem tanto. Mas que ele é terra, ele é. E quando o Exu faz aqueles movimentos assim, o que será que é isso, gente? Nossa, que coisa estranha. Para quem não conhece, pode parecer algo um pouco diabólico, mas não é. Este movimento das garras é um movimento que simboliza as garras do galo. Sim, do galo, que é um animal muito querido, muito desejado pelo Exu. O galo é o símbolo da grandeza, da coragem, aquele animal que não tem medo, que peiteia, que vai para cima, que não tem medo de nada. Então, esse é o símbolo. Para você que não sabia, agora ficou sabendo. Por que o Exu faz isso? Coloca as mãos para trás assim, deste jeito. Esse é um dos motivos. Fora que também os dedos representam as falanges, né? As falanges às quais este Exu pertence, como se fosse uma espécie de linhagem, como se fosse ancestralidade. Muitos, inclusive, dizem que o Exu é alguém que já foi da sua família, um ancestral que já foi da sua família e lhe protege, né? Desencarnou, evoluiu o suficiente, se tornou Exu e agora lhe protege. Quando Exu gargalha, ele está espantando tudo que há de ruim, ele está eliminando os espíritos negativos. Sim, porque os espíritos negativos temem a risada do Exu e eles vão embora rapidamente. Quando eu falo negativos, são espíritos obsessores, quiumbas, espíritos que não prestam, que trabalham para o mal, porque Exu em si é negativo, só que não um negativo ruim. E eu vou te explicar. Como o Exu pode ser negativo e não ser ruim, não ser o diabo? Vem cá, vem cá. Se vocês assistirem a série, e eu faço questão que vocês assistam a série Sete Tronos Sagrados da Umbanda Sagrada, vocês vão ver que eu falei para vocês que tudo na vida precisa de uma polaridade para ter movimento, porque o que é igual não gera movimento. Então, em todos os tronos nós temos a energia masculina e a energia feminina, não é? Assim como temos Orixá Exu e Orixá Pombagira. Até aí tudo bem, só que eles atuam na esquerda, isso significa que atuam negativamente, enquanto os orixás da direita atuam positivamente. Isso mesmo. Mas o que quer dizer negativamente? Significa que nós temos o alto e o baixo. O alto é a direita e o baixo é a esquerda. Nós também temos a esquerda e temos a direita. Então, o alto e o baixo, a direita e a esquerda, formam o quê? Eles não formam um quadrado? Que é o símbolo do equilíbrio, da estabilidade. Ou seja, para se ter equilíbrio e estabilidade, precisamos da direita e da esquerda. Precisamos do positivo e do negativo, do masculino e do feminino. E ambos se complementam e fazem um lindo trabalho. Eles também são representados desta forma, por uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Representando o quê? O alto, o baixo, ó. O alto, o baixo e aqui, ó, a direita e a esquerda. Talvez na tela esteja aparecendo invertido para você, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, quando um médium cumprimenta o chão com essa parte aqui da mão, ó, chega no terreiro e cumprimenta o solo assim, eu saúdo o alto, o baixo, a direita e a esquerda da Umbanda. Eu saúdo o alto, o baixo, a direita e a esquerda da Umbanda. Ele está o quê? Saudando aos orixás, aos Exus e Pombagiras, aos mirins, também ao povo que trabalha dos dois lados. Eu, sacerdotisa Yasmine, costumo saudar a direita e a esquerda, o alto e o baixo e também o centro, que são estes
que trabalham de ambos os lados, né? Aí podemos encontrar ciganos, baianos, enfim. Temos que prestar atenção no seguinte: os símbolos que o Exu faz não são coisas demoníacas. Por exemplo, esse garfo aqui que eu tô usando, ó, ele é da Pombagira. Eu vou explicar isso no vídeo da Pombagira, tá? Também. Mas para você ter uma ideia, o que esse garfo simboliza? Vocês veem que este garfo tem 3 dentes, né? O da direita simboliza o positivo, o da esquerda simboliza o negativo e o do meio simboliza a neutralidade. Então, isso é o que precisamos para viver em perfeito equilíbrio. E o garfo do Exu e da Pombagira nos lembram o tempo todo disso. O garfo do Exu quadrado, pela estabilidade, né? Exu te traz estabilidade, Exu te traz coisas boas, coisas materiais, proteção, abertura de caminhos para a concretização do que você quer. Mas a Pombagira tem o garfo redondo por quê? Porque ela traz um movimento, é ela que traz o estímulo para o Exu. Exatamente. A Pombagira estimula o Exu a realizar as coisas. Exu é a ideia. A Pombagira é o que faz girar esse movimento, esta ideia e concretiza esta ideia. Coloca na cabecinha do Exu e Exu vai lá e pá, concretiza. Então veja que complemento bonito, um precisa do outro para funcionar. E você vai ficar sabendo um pouquinho mais no vídeo da semana que vem, quando eu falar sobre a Pombagira, Orixá Pombagira e suas falangeiras. Não perca! Mas voltando ao nosso assunto aqui, quando um Exu risca o seu ponto, não só o Exu, qualquer entidade, quando ele risca o seu ponto, faz aquele monte de símbolos, todos estes símbolos têm o seu fundamento. Por exemplo, quem trabalha com as almas pode fazer cruzes no seu símbolo. Quem trabalha com as águas pode desenhar ondas e assim por diante. O ponto riscado do Exu é a assinatura dele. É ele provando que realmente é ele, que não é uma entidade se fazendo passar por ele. E isso é muito importante. E isso só acontece quando o médium já está maduro, sabendo incorporar bem e passou daquela fase do desenvolvimento, né? E aí vem o Exu e coloca a sua assinatura ali, o seu ponto riscado, para provar que é ele que está ali de verdade. Exu é alegria e é seriedade. Quantos Exus você vê gargalhando e daqui a pouco eles fecham a cara? Porque ele trabalha com a polaridade. Todas as entidades trabalham com a polaridade. Aprenda isso se você quer ser craque na Umbanda. Todos precisam da polaridade. O bem e o mal, o negativo e o positivo, o feminino e o masculino. Por isso que você vê tantos Exus, tantas pombagiras bem alegres, bem sorridentes e do nada eles se transformam, ficam com aquela cara feia, daqui a pouco já sorriem de novo, porque eles captam a energia do lugar e fazem aquilo que tem que ser feito. Ou gargalham para espantar as coisas ruins e trazer alegria também para quem está ali. Ou eles ficam sérios quando estão descarregando, por exemplo. Inclusive, tem Exus que se rastejam e isso não quer dizer que é involução. Assim como eu já falei para vocês na série das sereias na Umbanda, que você pode conferir aqui no canal, eu vou deixar o link aí na descrição também para você conhecer as sereias da Umbanda. As sereias, às vezes, se deitam ao chão e isso não é involução. Assiste o vídeo para entender, eu não vou estar explicando aqui nesse para não me prolongar muito. Mas assim como as sereias, às vezes deitam no chão, tem Exu que se rasteja. Exu do lodo, por exemplo. Ele é evoluído? Não, tá longe de ser. Ele é evoluidíssimo, uma entidade maravilhosa, poderosa. E Exu Serpente, meu amado Exu Serpente, o Exu que me protege, é o meu Exu, o meu protetor, o meu guia espiritual, que trabalha junto da minha Maria Padilha. Sim, eu sou filha de Maria Padilha e de Exu Serpente. Digo filha, porque eu me considero filha, considero eles os meus pais de esquerda. Maria Padilha é minha mãe de esquerda e Exu Serpente é meu pai de esquerda. E o meu Exu Serpente é um que geralmente rasteja quando a energia está bem densa. Ele precisa rastejar para descarregar. E isso é algo que eu posso contar com mais detalhes em um próximo vídeo, porque esse aqui já tá bem longo, mas tem muito mais coisa para falar. Então, vamos ao que interessa, vamos a outros assuntos e uma hora eu trago com mais detalhes a respeito do meu Exu Serpente. Você quer? Coloca aí nos comentários. O Exu responde nas encruzilhadas, tem a encruzilhada macho, a encruzilhada fêmea. Isso também é matéria para um outro vídeo que eu vou explicar mais em detalhes para vocês. Quer também? Deixa aí nos comentários. O que você quer saber? Coloca nos comentários. E qual é a outra função do chapéu do Exu? Quando o Exu usa o seu chapéu, ele está o quê? Protegendo o ori do médium.
protegendo o Ori do médium, isso mesmo. Olha o cuidado que o Exu tem. E o que é a capa do Exu? Será que ele quer uma capa para ficar bonito, para ficar formoso? Não, não é por vaidade. É porque o Exu, ele trabalha diretamente nas zonas umbralinas. Ele trabalha castigando quem merece e também resgatando quem merece ser resgatado. E muitas vezes as missões que os Exus têm são muito difíceis. Quando eles adentram no umbral, tem muitos espíritos obsessores que vêm e se agarram às suas pernas, porque Exu é luz, Exu é iluminado. Ele é escuridão? Sim, ele é escuridão no sentido de ser mistério, mas ele é luz porque ele abre os caminhos e ele exala essa luz. Então ele usa a capa para cobrir um pouco dessa luz e para não ofuscar estes seres umbralinos. E para o trabalho dele se tornar um pouco mais fácil. Tá vendo como Exu não é o diabo? Como tudo que ele faz tem um fundamento? E como tudo nele é lindo, é formoso, é belo? Tá começando a ver o Exu com outros olhos? Sim, Exu é maravilhoso. E eu digo uma coisa, se você não acredita nele, mesmo assim ele te protege. Sim, sim. Todo mundo tem um Exu protetor, não só um. Na verdade, na minha vertente, nós acreditamos que são pelo menos 3 Exus, 3 pombagiras protegendo o médium para formar o sagrado triângulo, certo? Um na frente, na verdade um casal na frente, né? Um Exu e uma pombagira na frente, e os outros 2 atrás, na direita e na esquerda, protegendo o médium. Tem vertentes que trabalham somente com os frenteiros, tem vertentes que trabalham com os frenteiros e com aqueles que chamam de costas, né? Que são Exus que não se manifestam tanto assim nos médiums, porque o frenteiro é aquele que vem e faz o trabalho o tempo todo. E tem também os Exus guardiões, né? Que são aqueles que ficam mais lá, assim, ó. Se eles se manifestam é mais uma vez ao ano e olhe lá, trabalham mais no plano espiritual, mas fazem parte da nossa família espiritual. Então, como eu costumo dizer, eu respeito todas as vertentes, espero ser respeitada também. Porque a Umbanda é linda. Essa diversidade, essa liberdade que nós temos de cultuar aquilo que acreditamos é maravilhoso. Isso é uma bênção. E na minha vertente, como eu disse, nós temos 3 Exus e 3 pombagiras que trabalham conosco. Exatamente. Mas se você pertence a uma vertente que trabalha só o frenteiro e a frenteira, ok, sem problema algum. Igual, eles vão continuar protegendo. Mas vamos voltar ao que eu estava dizendo. Supondo que uma pessoa seja de uma outra religião, não acredite em Exu, em pombagira, será que ele não tem um Exu e uma pombagira? É claro que tem, até mais de um, e ele é protegido o tempo todo. Ocorre que os Exus e as pombagiras são muito evoluídos. E o que eles fazem? Eles se vestem com uma roupagem de um espírito muito evoluído. Eles se vestem com uma roupagem daquilo que aquela pessoa acredita. Ou seja, eles podem tomar a forma de um homem comum, de uma mulher comum, que protege essa pessoa. Eles podem se plasmar desta forma. Mas você sendo um bandista ou não, você acreditando ou não, você tem o seu protetor, a sua protetora. Confia neles. Tudo em Exu tem sentido, tem fundamento. Ele não faz nada simplesmente por fazer. A essa altura você já deve saber disso, né? Então repara no jeito que ele dança, repara no giro dele. Ele tá girando para a esquerda ou tá girando para a direita? Se ele estiver girando para a esquerda, ele está descarregando, mandando embora ou abrindo caminhos. E se ele está girando para a direita, ele está trazendo, né? Ah, mas por que o Exu tem que chegar com aquela cara feia? Tem que chegar todo contorcido? Gente, isso se chama arquétipo. Para quem não sabe o que é arquétipo, eu vou explicar brevemente. Arquétipo é aquela roupagem que o Exu e a pombagira recebem, ou que qualquer outra entidade recebe, qualquer outro falangeiro, seja de direita ou de esquerda. Por exemplo, as pombagiras ganham aquela roupagem de mulher empoderada, de mulher poderosa, que nada teme. Exu ganha aquele arquétipo do homem corajoso, do verdadeiro macho, aquele que nada teme, aquele que vence tudo, que quebra demandas, que abre caminhos. Arquétipo é tanto o físico quanto o jeito. O jeito que a entidade fala, o jeito que a entidade dança, o jeito como ela gosta de se vestir, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de beber, o que ela gosta de fumar. Isso é arquétipo. E tudo tem um fundamento, não é por capricho, não é por vaidade, não é porque eles querem, não é por futilidade. Aprenda a observar e estude. Você nunca mais vai dizer que Exu é o diabo, porque ele tá longe de ser, viu? Muito pelo contrário, ele é o seu melhor amigo, aquele que te protege na rua de todos os perigos, de assalto, de coisas ruins. Acredite, se algo ruim aconteceu com você,
Poderia ter sido pior se você não tivesse a proteção do seu Exu. Exu está o tempo todo com você, te protegendo. E claro que você deve saber o que pedir a Exu. Tem Exu que gosta de trabalhar para o amor, tem Exu que gosta de trabalhar para abertura de caminhos, tem Exu que gosta de trabalhar para o dinheiro, e tem Exu que fica muito incomodado se você pede para ele fazer algo que ele não gosta de fazer. Então tome cuidado, estude. Ah, eu quero pedir tal coisa, para qual Exu que eu vou pedir? Estude, estude, a internet está aí para isso. Ela pode ajudar muito. É claro que você precisa procurar um sacerdote, uma sacerdotisa, para ter informações concisas, mas para quem não tem essa oportunidade, a internet pode ser muito boa e pode te ensinar sim muitas coisas. Basta que você veja nos comentários, basta que você veja a trajetória dessa pessoa que está ensinando, se ela realmente é uma pessoa séria. Estude sobre aquele Exu, e aí você irá no Exu certo fazer os pedidos certos. E uma coisa eu te digo, muitas pessoas fazem oferendas caríssimas, mas não têm fé. É onde as coisas não dão certo, você precisa ter fé. Eu conheço pessoas que com uma única vela, tem pessoas que nem mesmo dinheiro para uma vela têm, e o Exu sabe disso. Exu aceita o que você tem de melhor. Então, se você está desempregado, está desamparado, não tem dinheiro para comprar uma vela, oferece um copo com água. Oferece o que você tiver de melhor. Com toda a sinceridade, com toda a fé, ele vai abrir os seus caminhos e a solução vai surgir do nada. Entre aspas. Exu vai estar abrindo os seus caminhos. E é claro que se você tem condições, Exu também sabe disso. Ele vai querer a melhor oferenda. E você tem que dar o que é melhor, o que você tem de melhor. E aí, Exu vai sempre retribuir com o que ele pode lhe dar de melhor. Proteção de Exu? Tem que ser aquela proteção que todo mundo vê? Não necessariamente, você pode consagrar um anel, uma pulseira, um colar, um brinco, enfim, você pode consagrar coisas bem discretas caso você não queira demonstrar que você é da religião ou que você está bem protegido, né? Mesmo para os olhares não ficarem indo direto ali, né? Então, quem gosta de usar, axé. E quem gosta de ser discreto, axé também. Tem para todos os gostos. Dá para consagrar sim objetos que você costuma usar no seu cotidiano, sem demonstrar que são de religião. E para finalizar, o brajá. O que ele representa, gente? Aqui no meu caso, eu tenho o vermelho como representando a pombagira e o preto representando Exu, certo? Então, é assim que é para mim na minha vertente. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Na verdade, eu teria muito mais coisas para falar, mas ele vai se tornar muito longo. Portanto, eu vou chegando ao fim, convidando você para assistir ao vídeo da pombagira, que eu vou gravar aqui na sequência e vou estar postando no próximo sábado, às 3 horas da tarde. Faz o seguinte, gostou dessa aula? Então vem cá, se inscreve no canal, não custa nada, compartilha com seus amigos, ajuda o canal a crescer, isso aqui é feito com amor e carinho, é minha vida, eu amo isso, eu sempre quis fazer isso e Exu abriu os meus caminhos para que eu fizesse. Então vamos junto, bora estudar sobre Umbanda? Vem! Deixo a vocês um grande axé. Para você que está assistindo, para toda a sua família, muitas bênçãos, muito axé. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!